Olá, vamos abordar nesse vídeo falando um pouco sobre a escola sem partido. Isso é bom ou ruim? Para os alunos, para a família, para as escolas? É censura ou doutrinação? Vamos ver um pouco sobre esse tema, a escola sem partido. Esse tema da escola sem partido é uma questão que de fato tem ocupado muito as mentes. Eu já fui algumas vezes interpelado e procurado para me manifestar nesse assunto, se eu sou a favor da escola sem partido. Eu vou deixar muito clara a minha posição. Eu não sou a favor de uma lei que instaure censura nas escolas, proibindo os professores de emitirem suas opiniões. Portanto, nesse sentido, eu não sou simpático à lei da escola sem partido, porque eu acho que ela vai criar uma série de embrólios, inclusive com pais, certo? De repente um professor vai dar aula de darwinismo e um pai religioso evangélico vai se ofender. Não sou a favor. Isso não significa que eu não ache que aquilo que moveu a criação dessa lei seja verdade. Portanto, apesar de eu não concordar com a lei, eu acho que ela tem uma intenção de fundo que é uma intenção justa e correta. Que intenção é essa? Infelizmente, a maior parte dos professores sim prega em sala de aula. É uma mentira quem diz que isso não acontece. Isso acontece, inclusive, nas aulas das escolas católicas. E quando eu quero dizer que pregam, cada vez mais os jovens chegam na universidade de cabeça feita. Cada vez mais você tem uma pregação comunista, Foucaultiana, politicamente correta, de esquerda, feminista, todo tipo de pregação na escola. Então, aqueles colegas que afirmam que não existe pregação em sala de aula, acho que estão agindo ou de forma mal informada ou simplesmente de má fé. Isso não significa que todo mundo sai marxista da escola. Eu, por exemplo, na minha época de USP, nunca vi professor pregando em sala de aula. Mas eu acho que de lá para cá as coisas pioraram. E eu digo, pioraram principalmente na escola de nível médio. Professores de ciências humanas pregam sim para os alunos. Se você quiser levantar alguma questão como questionar a afirmação sobre, sei lá, que a gente deve ter cotas raciais, ou questionar a afirmação sobre índios, ou questionar alguma questão da evolução do feminismo, sei lá, qualquer coisa que está na pauta das pessoas que se acham do bem na escola, eu acho que a maior parte dos professores de humanas não vai topar. Eu recebo muitos e-mails de alunos falando que o professor não deixa ele usar tal livro da bibliografia. E eu conheço os meus colegas. A maior parte é de esquerda e a maior parte é, sim, simpático a uma pregação, mesmo que seja light, né? Um pouco mais light nas escolas. Então a minha posição é assim. Ela é um pouco complexa porque, apesar de reconhecer que é um problema a pregação de esquerda nas escolas, eu não sou a favor da instauração de uma censura sobre isso. Na realidade, eu sou a favor de trabalhos como esse. Eu sou a favor de que a gente fale, se esforce, discuta e aponte do ponto de vista, digamos assim, cultural, né? E não do ponto de vista jurídico, como os coordenadores das escolas de ensino médio estão destruindo a liberdade de sala de aula, estão fazendo a cabeça dos alunos, isso vem até da coordenação das escolas, proibindo pessoas que não sejam de esquerda ir falar nas suas escolas, certo? Isso, inclusive, principalmente em escolas católicas. Portanto, apesar de não ser a favor da lei, eu não deixo de perceber que ela é inspirada num verdadeiro problema. Projeto Escola Sem Partido. Fim da doutrinação ou censura aos professores? Se liga aí, hein? Fala galera, beleza? Vocês também estão ligados? Tranquilo de boa? Então tá, ó. Hoje eu queria falar com vocês um tema bastante polêmico, que é o projeto Escola Sem Partido, né? Esse projeto de lei, ele, na verdade, ele já vem sendo pensado desde o início dos anos 2000, mais recentemente com então Miguel Najib, que propôs, né, uma chamada Escola Sem Partido, ele está sendo levado mais a sério. Já foi votado em Alagoas, no estado do Alagoas, já foi votado e aprovado
mas no final das contas o STF considerou inconstitucional essa medida, e alguns pequenos municípios aí também estão considerando, já aprovaram escola sem partido. Esse é um projeto bastante polêmico, por quê? Porque quem defende o projeto da escola sem partido diz que há hoje uma doutrinação, principalmente de uma ideologia mais esquerdista, né, uma doutrinação vinda do Paulo Freire, do marxismo, que tende a fazer os alunos associarem o próprio estudo da história a uma luta de classes, tudo tal, e quem é contra o programa da Escola Sem Partido diz que não. Na verdade, esse programa da Escola Sem Partido seria muito mais uma forma de controlar o livre pensamento, controlar a liberdade de expressão dos professores, do que propriamente promover uma liberdade de ideias, né? E aí eu queria expressar um pouquinho minha opinião com vocês. A Escola Sem Partido, a gente já começa um pouquinho errado, né? Vamos tratar um pouco das concepções aqui. Para quem nunca leu o projeto de Escola Sem Partido, eu vou deixar o link aqui nos comentários. É um projeto curtinho, tá? Você lê aí rapidinho, em menos de 5 minutos você já lê todo o projeto. E ele tem algumas problemáticas, tá? Quando a gente fala assim, que existe uma escola sem partido, que o professor ele não tem que colocar a opinião dele, que o professor tem que ser neutro, a gente já parte de uma premissa errada. Por quê, professor? Porque não existe neutralidade na comunicação. Para quem estuda jornalismo, para quem estuda qualquer forma de comunicação, sabe que por mais que o jornalista, por mais que o comunicador, ele queira parecer imparcial, só pela maneira que ele usa as palavras, isso já demonstra uma certa parcialidade. Só por tratar o tema de determinada maneira e não de outra, já mostra uma certa parcialidade também desse comunicador. O professor, então, nem se fala. Nós, professores, nós somos formados por valores, ideias, todo um conjunto aí de experiências que a gente passou, de valores que a gente tem, que formam a nossa opinião. Então, quando a gente vai passar um conteúdo, por mais que a gente não queira, por mais que eticamente, eu, por exemplo, como professor de geografia, sei que eu devo mostrar as várias concepções que existem de pensamento para os alunos, a minha fala já está embutida a uma certa ideologia. Penso eu que criar falsa impressão para os alunos de uma escola sem partido, ou seja, que eu, professor, sou imparcial, é muito pior. Por quê? Porque eu de verdade não sou imparcial. Se o aluno pensar, né, que eu sou imparcial na minha forma de comunicação, ele já vai estar absorvendo uma informação carregada de parcialidade. Acho que é muito mais justo, é muito mais verdadeiro para o aluno falar, olha, eu, professor, eu sou parcial. Eu, eticamente, eu faço isso mesmo, tá? Eu, eticamente, eu vou mostrar para vocês todos os valores, todas as correntes de pensamento que existem, mas vocês têm que saber que por mais que eu não queira, existe um certo pensamento embutido. Por isso, eu recomendo para vocês determinada leitura de vários pensadores diferentes. Eu acho que é muito mais justo, é muito mais coerente com o meu público, né, que são os alunos, uma audiência cativa, uma audiência que precisa estar lá para me escutar, do que eu falar para ele que o meu discurso está carregado de imparcialidade, tá bom? Esse nome Escola Sem Partido mesmo, ele já parte de uma falsa premissa, né? O Escola Sem Partido, a gente diz, escola sem partido é uma coisa interessante, né? Porque uma escola realmente não deve ter partido, não deve tomar partido político. E penso eu que isso é uma coisa que a grande maioria dos professores já fazem. A grande maioria dos professores, pelo menos o que eu convivo, e galera, eu convivo com uma série de professores, eles têm sim os seus pensamentos, tá? Eles têm sim os seus valores, as suas ideologias políticas, mas a gente sabe que eticamente a gente está ali para formar cidadãos críticos e não pessoas que pensam igual a gente. Eu, por exemplo, adoro quando o aluno ele discorda de mim em sala de aula. Eu adoro quando o aluno faz uma pergunta questionando, porque eu estou percebendo que ali eu estou instigando o aluno a buscar o diferente. Então é muito complicado a gente pensar que existe uma doutrinação, sendo que os alunos eles têm uma série de informações divergentes. Eu, quando vou dar aula de geografia, o aluno hoje ele já não pensa ali que eu estou carregado de imparcialidade. O aluno já sabe que eu tenho os meus valores. O aluno ele já vai com um certo preconceito estabelecido e ele sabe que qualquer coisa que eu falar está carregado de parcialidade. E é legal que ele saiba isso, porque isso traz ele mais questionador, ok? Se a Escola Sem Partido, então, prega que haja uma livre cátedra, né, que haja uma livre corrente de opiniões, várias pessoas discutindo opiniões diferentes, é isso que a Escola Sem Partido prega, eu sou mais que favorável. A grande questão é que existem alguns pontos bastante polêmicos nesse projeto, e é esse que eu queria apresentar para vocês, tá bom? Dentre os pontos polêmicos, eu fiz aqui algumas anotações.
Existe uma parte ali que está intitulada para vocês, vou colocar aí no vídeo, que ele fala que não pode ter aplicação de postulados de ideologia de gênero. E aí a gente já parte para uma grande complicação, né? Por quê, professor? Porque hoje o mundo está progredindo, e isso é ótimo, e cada vez mais as pessoas estão tendo autonomia para falar, não, poxa, eu sou homem, mas eu me sinto como mulher, por exemplo, tem dia que eu me sinto homem, tem dia que eu me sinto mulher, ou seja, o livre gênero. As pessoas estão tendo cada vez mais oportunidade de conseguir se expressar, de conseguir colocar suas emoções para fora. E aí, por exemplo, imagina que vem um aluno que vai lá, existe que não se identifica com nenhum gênero, não se identifica nem com o gênero masculino nem com o feminino, e aí existe um aluno que, por conta de um preconceito dele, começa a fazer uma espécie de bullying com essa pessoa que não se define de gênero nenhum. E aí, o que eu posso fazer com esse aluno? Se eu falar assim, olha, você tem que aceitar o gênero dele, eu estou aplicando uma ideologia de gênero, eu estou ensinando o aluno a fazer alguma coisa. Galera, a partir de um princípio que nós, professores, temos a capacidade de aplicar uma ideologia de gênero, tá? Não existe o professor ensinar o aluno a ser de um gênero, a ser de outro. O que a escola tem que fazer, até como lugar, não para passar conhecimento, quer dizer, aliás, também para passar conhecimento, mas muito mais para formar cidadãos críticos, cidadãos que pensem, que modifiquem a sociedade. Eu, como educador, sempre tenho esse plano na minha cabeça. Para que serve a escola? A escola serve para as pessoas não reproduzirem conhecimento. Porque o nosso mundo, galera, vamos falar, vai estar caótico. Se as pessoas ficarem reproduzindo o que já está sendo feito, o mundo não vai mudar. As pessoas têm que criar, elas têm que inovar, elas têm que ser críticas e perceber o problema que existe na nossa sociedade. Então, a escola tem que participar desse movimento de trazer tolerância, de mostrar para os alunos que eles devem respeitar a diversidade. Isso é aplicar uma ideologia de gênero? Eu ensinar, por exemplo, que o menino brincar de boneca não é errado, que é um preconceito falar que o menino brincar de boneca é errado, é aplicar uma ideologia de gênero. E aí que o projeto Escola Sem Partido, ele se perde um pouco, porque não existe uma definição clara. Para mim não é. Pode ser que para algum pai, por exemplo, para algum aluno, enfim, possa ser, percebe? Então isso pode começar a colocar uma censura nos professores. Outro ponto bastante complicado aqui do projeto Escola Sem Partido trata do artigo 2º, que fala que estão vedadas, né, a veiculação de conteúdos que podem ir de encontro ao que os pais ou que a família pensa aí sobre o aluno. E vamos pegar um exemplo até contra o que geralmente a gente pensa, né? Vamos fingir, por exemplo, que existe uma família totalmente de esquerda, tá bom? Uma família ali petista, pessoalista, enfim, galera que gosta do PSTU, sei lá, tá? Uma família marxista. E aí, eu dou em sala de aula, estou ensinando liberalismo econômico, que é uma corrente super importante, que o aluno tem que ter conhecimento para ser liberal ou para criticar o liberalismo. Aí eu vou lá e, por exemplo, passo um trecho do livro A Riqueza das Nações, do Adam Smith. Isso vai contra o que a família considera como real. E aí a família vai poder me criticar porque eu estou passando para eles um trecho da Riqueza das Nações, que é um livro liberal, ou então pelo contrário, existe uma família aí que é totalmente liberal e eu mostro para eles um trecho do Manifesto do Partido Comunista, um livro do Marx que é super importante também para a historiografia, para a ciência geográfica. E aí, eu vou poder ser processado, vou ser demitido porque eu estou ensinando marxismo na sala de aula, percebe? Então existem alguns pontos ali que são bastante conflitantes e que podem sim causar uma censura. Outro trecho também que eu acho bastante complicado é que ele fala que eu vou respeitar o direito, né, de que o aluno receba a educação moral somente dos pais e não da escola. Ou seja, a educação moral do aluno ela tem que vir somente da família. E aí, né, a gente nunca pode ser contra o que a família prega moralmente. Se tiver uma família, por exemplo, que seja contra homossexuais, uma família que seja contra, por exemplo, homossexuais, que seja contra a livre expressão de gênero, e aí? Eu vou ter que fazer o quê com esse aluno? Se ele começar a ofender, por exemplo, um garoto ou uma garota que isso não identifica com nenhum gênero, porque daí eu vou ser contra o que os pais pregam, porque a família não aceita gêneros diferentes, né? Não aceita aí a liberdade de gêneros. Mas existe liberdade de gêneros na sala de aula. O que eu faço? Fico numa situação extremamente complicada, tá bom? Resumindo então, galera, quais seriam os meus pensamentos aqui sobre Escola Sem Partido? É importante, é ético, a gente é ensinado na faculdade, né? Pelo menos aí nas melhores faculdades, a não pregar, a não fazer doutrinação em sala de aula. Isso é uma coisa ética, todo professor deveria fazer isso, todo professor deveria instigar a criticidade dos alunos e não propor uma única ideologia, tá?
Infelizmente, sei que existem maus professores, assim como existem maus médicos, assim como existem maus policiais, mas isso não pode comprometer uma classe inteira. Creio que a ideia de reforçar isso para os professores pode até ser uma coisa interessante, tá? Mostrar para os professores que eles têm que instigar os alunos a perceberem correntes diferentes, mas da maneira como está sendo propagado o conservadorismo brasileiro, o desrespeito à diferença, à tolerância está ficando muito grande. E isso pode provocar, sim, uma censura aos professores em sala de aula. Eu, particularmente, como professor de humanas, me sinto muito preocupado, por exemplo, toda vez que eu tenho que ensinar uma aula sobre o período recente brasileiro, a indústria brasileira. Aí eu coloco na lousa, por exemplo, período Lula, período de grande crescimento econômico, redução das desigualdades sociais. O professor é petista. O professor está incitando os alunos a gostarem do PT. Poxa, é dado isso. Só que até conseguir convencer, né, os pais, a família, ou seja, o que está acontecendo, que eu não estou induzindo o aluno a nada, mas sim que são dados, que isso é uma coisa que realmente aconteceu, a gente perde muito tempo. Penso eu, né, que só para finalizar aqui o vídeo para vocês, que seria super importante a gente valorizar os profissionais que criam conhecimento nas determinadas áreas. Por exemplo, dentro da história, não são quem escreve história, quem produz conhecimento histórico, não é qualquer um. São cientistas, são doutores que produzem conhecimento, que foram na fonte, conhecimento epistemológico, conhecimento empírico, para produzir o material didático. Então, um pai, né, uma família, por exemplo, um aluno, contestar um livro é mais que natural. Mas agora, desqualificar o livro e desqualificar toda a produção de conhecimento das ciências humanas, seja da história, da geografia, da sociologia, isso é muito pesado. Isso coloca as ciências humanas lá embaixo. Infelizmente, a gente geralmente trata as ciências humanas como uma ciência menor, né? Uma ciência que não tem tanta importância, uma ciência que qualquer um, imagina, né? Eu, por exemplo, não consigo falar sobre, sei lá, foguetes, coisas aí aeroespaciais, porque eu não tenho conhecimento para isso. Então, eu vou lá e escuto o que uma referência sobre o assunto fala. Infelizmente, as referências em ciências humanas, que são os historiadores, geógrafos, sociólogos e filósofos, cada vez mais são taxados como doutrinadores e não como produtores de conhecimento, e isso faz com que a nossa história, com que a nossa sociedade seja cada vez mais mal interpretada, infelizmente. Tudo bem? Galera, acho que era mais isso que eu queria falar para vocês, tá? Se vocês curtiram, dá um like aí no vídeo, se inscreve no meu canal e até o próximo vídeo. É isso aí, galera. Beijos, abraços e tchau. Até mais.